Estou dando início à gravação da Boa nossa noite. aula, boa noite, do dia 20 de maio, de ateliê 8, do curso de arquitetura da UBRA. E hoje nós estamos aí na última semana antes do nosso painel de AP2, né? Então, A senhora não tinha prorrogado? sim, prorroguei para a semana que vem. Era para hoje, foi prorrogado para a semana que vem. Ah, tá, confundi então. Tá. Isso, era para o dia 20 e ficou prorrogado para o dia 28, né? 27. É a data que está lá no aula, já está ajustado lá tudo. Foi essa a alteração, tá? Então eu gostaria, vamos dar sequência aos nossos assessoramentos. Nós estamos aqui entre 8 alunos. Gostaria de fazermos então, em especial, aquelas pessoas que não assessoraram ainda. Aqueles projetos, não pessoas, né? Que tem duplas e tem individuais, para ver como está em relação à evolução do material do edital. Bom, vou começar a chamar individualmente, então, para conversar. Vamos por ordem alfabética. Andrei, temos material para assessoramento? Eu e o Elta, a gente tava militando essa semana que a gente começou a lidar, agora início da semana, na parte dos programas de necessidades para deixar ali o fluxograma e o organograma mais, como que é a palavra? Mais assertivo, para a gente já começar a erguer as plantas baixas. Os mapas estão tudo pronto, a parte escrita o Elton está revisando ali, que tem que ser ajustada. Daí eu tenho a parte do programa de cidades que a gente vai mudar agora no organograma e fluxograma, que a gente estava vendo hoje de manhã. Tá, mas tem toda a compartimentação do partido, das Sim, paredes, das sim. posições, isso vocês estão Isso a gente trabalhando? vai fazer um meet amanhã de tarde, amanhã de tarde, que a gente não tem aula, para já deixar tudo pronto essa parte. E a volumetria também, né? Esses são os Isso, principais objetivos desse painel. isso. Eu vou mostrar aqui então o programa de dados que a gente alterou então. Só um momento. Não, assim, não tem necessidade, vocês têm a liberdade de fazer esses ajustes, mas eu Uhum. gostaria de ver mais alguma coisa em relação a partido, se vocês Tá. tivessem, tá? Amanhã então já te mando então. Daí eu já converso com ele e já te mando então amanhã de manhã então. Uhum. É, temos que assessorar com relação ao partido e os volumes, em especial, Tá bom, tá? então. Eu tenho aqui um trabalho que gostaria de apresentar, mas eu só um instantinho, tá, Alex? Me dá uns minutinhos. Eu gostaria de falar individualmente. Gabriela Oi, Troes. prof. Prof. Oi. Ah, eu e a Sabrina, a gente já fez as duas, a planta para te mostrar hoje, só que eu tô pelo celular e ela tá chegando. Tu me dá mais uns 15, 20 minutinhos que eu já te mostro. Pode ser? Tá Tá, certo. Aguardando então. E a obrigada. Gabriele e a Priscila. Oi, prof. Eu e a Priscila, a Pri, ela tá com dificuldade na conexão, mas eu posso apresentar aqui. Tá, então vocês têm material para apresentar também, só para eu fazer um compilado de quem Sim, tem conteúdo. Tá. E o sim, Juan, aham. Oi, professora. Eu prefiro estruturar um pouco melhor para tirar algumas dúvidas totais contigo, tá? tá, mas nós temos painel na semana que vem, né? Sim, sim, sim. Mas durante a semana eu consigo te assessorar com aula ali, né? Tu pode me mandar algum vídeo, alguma coisa assim, que eu te respondo quando eu puder. Certo, sim, Mas sim. é um assessoramento que acaba ficando um pouco mais fraco do que a gente fazer assim ao vivo, sabe? Certo. Não, mas eu tô ciente, tô ciente. Eu não tenho algo bem estruturado ainda para te mostrar, tá?
Tá certo. E o Walter? Oi, professora. Boa noite. Boa noite. Eu tenho alguma coisa para mostrar, estou desenvolvendo, está evoluindo. Tá, e daí quando é que tu vais me mostrar? Pode ser hoje, sim. Tu tens alguma coisa hoje? Sim, tem. Tá, então vamos começar com o Alex, que foi quem se manifestou primeiro. Podemos começar, Alex? Sim, podemos. A gente fez uns ajustes da última. Vou compartilhar aqui. Aí. Só confirma se está visível, professora. Tá visível. Tá, aqui é a Frei Orlando, né? Então, a gente tinha comentado de fazer uma fachada que fosse mais receptiva, né, convidativa para quem estivesse passando aqui. Então, a gente rebaixou, né, fez ao nível da rua, e aqui a gente vai trabalhar uma questão de jardins, uns bancos, né, um mobiliário urbano aqui. A gente manteve a rampa com 6% de inclinação, então é uma rampa, um patamar mais uma rampa, que ela chega no centro do nosso mercado municipal, né? E aí o telhado, a gente ainda está trabalhando essa questão do telhado, mas a gente pensou em alguma coisa nesse sentido, professora, que aqui do lado direito é leste, né? Então que tenha esse conforto. Então a gente trabalha com a transparência do telhado, vidro, alguma coisa do sentido, que deixa entrar, permear a luz, mas também dê conforto para quem esteja dentro do ambiente, né? A gente ainda está vendo como poderia trabalhar nessa questão. Daí o acesso aqui lateral é para o subsolo, e aqui à frente a gente também está trabalhando para ver como é que a gente vai finalizar essa frente aqui, com paisagismo, enfim, né? E também a Vitória está trabalhando com as plantas já de interno, né? Então, a ideia é que nessa parte aqui sejam as banquinhas, então realmente não vai ter parede nem telhado, né? Nem cobertura, e aqui sejam as partes fechadas com cobertura, enfim, restrito, né? É isso que a gente está fazendo até agora. Tá. Melhorou bastante aquela frente ali da Frei Orlando. Realmente, ali agora já está bem mais amigável, humanizado, digamos assim, está mais convidativo para entrar dentro do mercado e dialogando mais com a cidade, tendo uma relação com a cidade, né? Que cria aí quase como se um convite para a pessoa adentrar o local, né? Melhorou bastante mesmo. Tá ótimo. Acho que... Pode falar. Não, porque daí aqui também tem um corte, mais ou menos como vai ficar, ó, que daí a gente trabalhou com... O estacionamento reduziu, baixou para 150 vagas, talvez reduza um pouco a mais ainda, porque vou ter que fazer os acessos verticais, né? Então, talvez ainda reduza um pouquinho mais o estacionamento, mas aí tu falou que em 100 vagas ficaria bom, né? Sim, tá mais que suficiente. E aqui ficaria aqui aos cortes que vai sair depois, né? Vamos limpar, enfim, vai ficar mais ou menos assim os cortes. Sim. E nessa ideia de cobertura, tu disse que elas seriam em vidro e a estrutura é metálica daí? Todo o projeto a gente está trabalhando com viga metálica, né? Então, agora a gente vai trabalhar para dar estrutura. Então, possivelmente a gente vai trabalhar com treliças para dar sustentação do telhado, né? E não totalmente vidraçado, né? Até porque tem aquela questão do custo, tem a questão da manutenção. Então a gente vai ver para botar esquadria, né? Ver alguma coisa com esquadria, um pouco telhado, um pouco com vazado, sabe? Pensar como a gente vai trabalhar essa questão do telhado. É só mesmo a ideia de
de dar deixar permear a luz, mas também dar o conforto solar, né? Aham. E isso teria paredes na volta daí? Tem um fechamento ou é aberto como tá assim? Esse módulo aqui, ele vai ser todo fechado, ó. Esse aqui vai ser todo fechado em todas as extremidades. Esses aqui, que é onde vai ficar a peixaria, vai ficar a câmara congelada, o depósito, todo ele é fechado. A gente vai botar um forro e ele vai ficar fechado, né? Uma cobertura, estamos pensando ainda. O que ficaria aberto, de fato, seria esta parte aqui, ó. Que essa parte, a ideia seria fazer algum tipo de fechamento, mas que a pessoa pudesse expor, como se fosse a feira de mercadoria, sabe? Essa feira semanal que acontece, de exposição, enfim. Esse espaço seria mais alternativo, vamos dizer assim, né? Tu diz como uma feira de rua mesmo? Que a gente possa, por exemplo, aqui fazer, como se fosse a feira de rua de fato. Então, cada um desses espaços aqui, a gente poderia pensar de uma forma que seria multiuso, assim, sabe? Entendi. Não sei. Mas eu acho que está evoluindo bem, está ficando interessante. A proposta volumétrica, né? Acho que talvez vocês consigam até dar uma simplificada nessas, porque tu tá com várias abas agora. Talvez ver como é que vai resultar nessas várias abas, de repente reduz o número de abas e deixa elas um pouco mais longas. Mas aí vocês vão ajustar. A gente considerou essa quantidade enorme de abas justamente por causa da estrutura, né? Então, que ela consiga ficar apoiada na estrutura. Enfim, a gente queria fazer uma cobertura diferenciada, mas é muito complicado pensar na questão da cobertura, né? Então, possivelmente a gente vai voltar nessa cobertura ainda, se debruçar um pouco mais para ver se de fato faz sentido. Mas a ideia de deixar ela com parte transparente é uma ideia que a gente vai seguir. Talvez não nesse formato, mas vai seguir com essa proposta. Ela também não precisa tocar nessa edificação ali, que nem ali vocês estão nessa parte que tem paredes ali, ela tá tocando na edificação, né? Isso. Não necessariamente ela precisa tocar, ela pode ser algo mais passando por cima de tudo, assim, uma grande cobertura independente, inclusive tem vários projetos naqueles exemplos, naquelas referências de estudos de caso que eu dei para vocês, ainda lá no início do semestre, ali tem uma lista de estudos de caso e tem projetos que têm esse efeito, assim, de uma cobertura independente, passando por cima de tudo. Elas, inclusive, são modulares também. Elas têm um módulo que se replica em diversas unidades. Eu conversei com a Vitória, a gente fez o primeiro teste com uma estrutura independente. Daí toda ela treliçada, como se fosse uma platibanda, assim, para fora da edificação, sabe? Mas a gente achou que ficou muito simples demais. Aí a gente pensou em fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Mas a questão da cobertura, a gente ainda vai definir essa agora, né? Depois do assessoramento, a gente vai parar para ver o que de fato faz sentido e também o que é viável, né? Porque não adianta botar ali se depois não é executável, né? Sim. Tá, mas tá certo, evoluíram bem aí. Acho que agora ter as plantas, então, de partido e para vocês apresentarem isso junto no painel lá também, né? Tá, as plantas a gente até tem, a gente já até fez, só elas não estão... falta mais detalhamento. Deixa eu ver, se não demorar aqui, eu te mostro rapidinho. Aqui. Ó, a ideia é fazer assim, ó, então, professora. Não trocou.
Desculpa, eu tenho que trocar aqui também. Aí, trocou? Tá entrando. Trocou. Só puxar para cá para ficar mais fácil de entender. Ó, então, a ideia é aqui, ó. Então, essa parte aqui, elas são as partes fechadas. Então, aqui tem a peixaria e açougue. Aqui a gente tem 2 depósitos, as 2 câmeras congeladas, que vão dar o suporte aqui para os itens frescos, né? Aí aqui vai ter a questão de banheiro também, e limpeza, mais no final. Aqui são os modulares, então aqui a gente pensou fazer feira de hortifruti, né, que é aqueles abertos, né, então seria o hortifruti, miudez, artesanato, né, nesses módulos aqui, que podem ser fechados ou não, né, ali a gente deixou ele aberto, mas eles estão dentro da malha, então ele pode ser fechado com alvenaria, se for o caso, né, se for um desejo da pessoa, não sei. E daí aqui nesse lado aqui a gente vai ter os restaurantes, que é aquele módulo fechado, que vão ser os restaurantes, a parte administrativa, elevadores, né, fazer vertical, enfim, como é que chama? Me fugiu a palavra. Circulação. Uhum. Circulação vertical, isso. Vertical, isso. E aqui no centro, o grande centro, para também a gente poder trabalhar ali a convivência das pessoas, botar bancos, enfim, daqui a pouco botar um café aqui, porque como essa área é comercial, então pode ser um restaurante, mas também pode ser um café, pode ser um barzinho, entendeu? Uhum. E daí as pessoas possam usar esse espaço aqui também. Tá certo, é isso aí, estão num bom caminho. É isso. Sigam em frente, que é isso aí mesmo. Não tenho nada mais a comentar, assim. Vocês estão se encaminhando bem, estão desenvolvendo bem. É isso aí, seguindo nesse desenvolvimento. Tá bom, então. Obrigado, Tá? viu? Valeu. Agora nós teríamos, acho que a Gabriela não chegou ainda, a dupla, né? Vamos para Gabriele e Priscila, pode ser vocês? Pode sim, prof. Então tá. Oi, prof, sim, vou compartilhar. Prof, aqui, a gente começou a desenvolver ali a planta baixa e também pensando as questões de estrutura que a gente quer, né, e tudo mais. Então, inicialmente a gente botou uma grelha de 12 por 12, onde a gente já dimensionou os nossos pilares aqui. Conforme essa grelha. Acho que a Pri tá escutando, né? Sim, tô. E aí, também, a gente tinha um dente aqui nessa estrutura, conforme o nosso zoneamento. Ele avançava um pouco mais essa parte aqui, e a gente tinha esse verde, ele fazia um dentinho para cá. E daí, tanto que foi uma observação que tu nos deu que talvez a gente sentiria dificuldade nessa parte do layout em manter esse dente ali, até por questões de organização. E realmente, então a gente diminuiu esse espaço, deixou mais ele aqui centralizado e conseguiu organizar o resto das coisas aqui. Senão elas não estavam tendo muito como se encaixar. Aqui na frente, então, a gente fez Ai, não é rampa, como é que é o nome? Uma alça de acesso. Alça, isso, uma alça de acesso, então. A ideia é que o pessoal que está aqui na Getúlio Vargas, então, tem esse acesso rápido aqui, ônibus, excursão.
Nessas laterais, aqui também essa parte de paisagismo, de calçada também, tanto aqui como aqui embaixo, a gente ainda tem que desenvolver ali, mas é parte de entrada também. E aqui, entrando na edificação, os sanitários, uma parte dos sanitários, né, um conjunto. Aqui, recepção e o conjunto de elevadores. A gente estava na dúvida tanto na questão do número de sanitários que seria necessário, como questão de elevadores. A gente viu alguns trabalhos com 2, com 3, então a gente acabou deixando 2 em cada extremidade, né? Então seria 4, seria 2 aqui e 2 no outro canto também. E conjunto de sanitários também, a gente tem 6 em cada um, tanto masculino como feminino, e um familiar no meio acessível também. Então, ficou esses 2 conjuntos. A gente estava na dúvida se necessitaria de mais algum, em algum outro espaço, ou se assim é suficiente. Aí, sobre o zoneamento aqui também, essas aqui seriam as nossas bancas, então. A gente deixou essas maiores aqui para as questões para os alimentos perecíveis, assim, né? Peixes, carnes, né? Tudo que vai precisar de mais refrigeração, para eles terem esse acesso aqui por trás e fazer o abastecimento das bancas aqui por trás. Então, é um acesso independente que vem aqui do nosso volume de fora, que são os depósitos, e geladeiras e tudo, câmeras frias, né? Então, ficaria nessa parte aqui de fora e eles teriam um acesso independente aqui por trás para abastecer esses alimentos, então, que estragam mais e que precisam dessa refrigeração. E aqui seriam, então, os outros que não necessitam tanto e conseguem ter um abastecimento, um fluxo de abastecimento pelo meio mesmo, sem ter tanta necessidade, sem ter tanto transtorno para o pessoal que vai estar frequentando o local. Então, aqui, temperos, chás ou produtos naturais, produtos regionais, frutas. Então, seriam mais nessas outras bancas aqui. A gente ainda está vendo se vamos colocar mais algumas, se essa quantidade fica suficiente. E aqui a gente tinha pensado também dos nossos locais de alimentação, né? A praça de alimentação. Mas talvez vai ficar tudo muito apertado, porque a gente tem uma praça bem grande aqui no meio, né? Que é para ser esse espaço livre, esse espaço para ser espaço de eventos também, feiras, essas de antiguidades, que nem a gente viu, né? Que tem de arte, de cultura. Então, talvez esse espaço aqui ele fique muito pequeno. E aqui também vai ter uma área, ainda a gente precisa completar com uma área mais técnica, assim, né? De apoio, aqui tá só os sanitários e elevadores, então ainda vai ter apoio, salas de apoio, administração, todas essas coisas nessa lateral aqui. Então, talvez a gente crie um mezanino, né? Lá em cima para deixar a parte de alimentação, então, de restaurantes e tudo mais, na parte de cima. Eu não sei se a Pri quer completar com alguma coisa. A princípio ali, as bancas, a gente deixou as bancas maiores por conta da refrigeração, que vai precisar de um espaço maior, e a gente fez esse outro tamanho, que são essas menores, que nem a Gabi explicou ali, que não vai ser tão os perecíveis, né? Então a gente fez essas duas linhas. Ali naquela parte ali também, a Gabi pode mostrar, vai ter uma entrada externa também de pedestres, que tem esse corredor um pouquinho maior ali, bem no meio das bancas dos perecíveis, ali do ladinho. Aqui, isso. Não, mas ali é a entrada de pedestre, Gabi. Tá aqui, né? Verdade, Isso, desculpa, aqui eu esqueci de botar a porta ali. A gente não botou a portinha, mas ali vai ser entrada de pedestres também. Para quem vir nessa lateral também ter esse acesso e não precisar, fazer a volta, né? Tanto aqui como aqui também são outros acessos que a gente está organizando, acessos laterais daí. A gente sentiu, prof, um pouco de dificuldade no 3D. A gente não desenvolveu ainda a volumetria, mas principalmente para trabalhar com essa topografia. De entender se ficaria para cima, se ficaria para baixo. Então, a gente conseguiu fazer essa rampa aqui. O acesso ele está em desnível, né? Seguindo o que já está no terreno. E aqui a gente conseguiu nivelar, mas foi uma parte que a gente ficou assim há um bom tempo discutindo e comentando. Então seria tudo por aqui.
Aqui atrás, então, seria o nosso acesso com os caminhões. E aqui essa é a entrada independente ali para esse abastecimento. A gente vai trabalhar ainda o entorno, né? Ali bastante. Mas que nem a Gabi colocou, a gente teve ontem um pouquinho de dificuldade, assim, que ficou essa parte ali da fachada, né? Que a gente teve que trabalhar com o terreno, que nem teve partes que a gente teve que tirar uma terra, no outro lugar a gente teve que dar uma terrada para conseguir alinhar toda a edificação certinho ali também, né? E aí, aqui no subsolo, então, acho que a Pi pode falar que fez. Sim. No subsolo, a gente continuou com a mesma área da parte do primeiro pavimento ali. A gente espelhou, né, para o estacionamento no subsolo. E a gente começou a fazer as vagas. Então, vai ter uma rampa de acesso e outra que vai ter só a saída dos veículos. Então, aqui na parte também do subsolo vai ter os reservatórios de água que vai ficar no subsolo. Então, ali no ladinho vai ter os elevadores que vão subir para o primeiro. E também vai ter as escadas também. A gente também posicionou as escadas em lugares estratégicos. Então, assim, a gente começou a fazer o estacionamento com as medidas mais padrões, né, pela norma, que seria 5 por 2,5. Só que como a gente tem essa malha no primeiro pavimento de 12, daqui a pouco os pilares iriam ficar no meio do estacionamento ali, de onde a pessoa teria que acessar. Então, a gente decidiu fazer uma malha, os estacionamentos de 5 por 3, para eles dar certinho ali. Só que uma dúvida que surgiu foi em relação aos giros ali, quando o carro vai fazer o giro, né? A gente fez ali uma distância de 6 metros para a manobra do carro. Eu não sei se nos giros a gente ali, quando tem a curva, tem que manter esses 6 ou teria que ser maior? Peraí, que eu. Deixa eu ver. Bom, vamos. Terminaram? Prof, seria isso, né? Daí a nossa volumetria. Aqui a gente tem a estrutura metálica. A ideia é deixar a maior parte assim da estrutura mais permeável, assim, e com alguns fechamentos também em vidro, né? E depois alguns acabamentos mais em madeira. Alguma estrutura assim mais imponente com a madeira daí para esse fechamento de toda a estrutura. Só que isso realmente a gente tem que ainda desenvolver, a gente não desenvolveu. A gente vai fazer um fechamento externo ali, como se fosse uma espécie de brise, que vai ter várias alturas, que vai ser um acabamento na parte do topo ondulada, ali curva, e a gente quer trabalhar essa parte ali daí, para dar um impacto visual bonito, assim, né? Com essa parte do amadeiramento ali, mas a gente acabou deixando isso mais agora para as etapas, né? Primeiro desenvolver a planta, pensar tudo de como vai ser, a gente se preocupou com essa parte estrutural também ali, né? Para tudo ir se conversando, porque é que nem estacionamento, onde a gente até começou a fazer, daí depois até tinha terminado as vagas, a gente começou a pensar que ia ficar os pilares ali no meio. Daí eu até pensei, quantos lugares eu fui já estacionar que os pilares era bem na saída e tinha que ficar desviando dos pilares. Então, isso é uma coisa bem importante, assim, que eu acho que tem que ser pensado nessa hora, né? Tá, isso aí mesmo. Deixa eu começar, então, a responder por partes no estacionamento. Vamos começar pelo nível de baixo. Vocês me perguntaram a respeito das áreas de manobra, né? Isso. É usual que fique 5 metros entre a área de manobra ali. Quanto é que vocês estão com a vaga? Com 5 de carro, digamos assim, e mais pelo menos 5 de rua. Sim, porque estava deixando 6 até. 6. Que daí é mais. Porque como eu acabei contando as vagas e vai dar, vai ser bastante acima do que tu tinha pedido, então eu pensei assim, fazer assim bem confortável, sabe? Não, se não tivesse lugar ainda, né?
apertar mais, mas como eu tenho essa probabilidade de deixar as coisas mais confortáveis, mais melhor ali de manobra, coloquei 6 e ali a gente fez assim, então espaço até, porque eu vi que tem tamanhos diferentes para pequeno, médio e grande porte, né? Então eu já meio que deixei assim todos assim como se seria médio para grande. Então não tem muito problema, sabe? Tipo de abrir porta e bater no outro carro. Ela ficou com largura de 3 metros, é isso? 3 metros para ficar junto com os pilares ali, né? Que daí acaba, tipo, dá bem certinho, sabe, em cada pilar. Tá. Vai ficar bem folgado, porque 2,70 é suficiente para os 2 carros abrirem as portas tranquilamente, assim. Então, 3 metros, se está dentro do módulo de vocês, está ok. O que eu posso dizer para vocês sobre essas vagas é que vocês têm condições aí de talvez unificar. Vocês estão trabalhando com núcleos, digamos assim, de um carro, né? Se vocês botarem os carros um de frente para o outro, vocês conseguem trabalhar com um pouco menos ruas de circulação. Vocês conseguem dar uma otimizada. Sim, prof. Na verdade, eu já comecei a fazer desse jeito que agora você falou, que são tipo um carro de frente para o outro, né? Esse arquivo ainda ele não estava atualizado, eu até acabei mandando para a Gabi agora, mas acho que a gente não conseguiu abrir o outro do subsolo, mas é bem assim que a gente está fazendo, porque a gente ficou com muita dúvida dessa parte das manobras mesmo, então, mas aí eu estou fazendo dessa maneira, de um de frente para o outro também. Porque daí tu consegue otimizar um pouco melhor essas ruas, sim. né? Sim. Mas se vocês derem uma olhada também, existem bloquinhos que vocês vão buscar com esses raios de manobra também, para quando o carro faz o giro de 90 graus de uma rua para outra, vocês peguem essas normas, raios de giro de veículos, porque vocês podem, inclusive, pontilhar isso, reproduzir nas plantas e deixar pontilhado, que daí fica melhor. Vocês acham que esses são os mais complicados, é quando o carro faz 90 graus. Tá. Isso. A gente estava observando que tinha em trabalhos, até que tu deixou para a gente consultar, bem bonitinho, assim, tinha a curvinha do carrinho com o pontilhado, o caminho que ele ia fazer, e com as setinhas também mostrando os caminhos que era feito dentro do subsolo. Isso, porque nem todas depois vocês têm que mostrar a mão para onde essas ruas vão, né? Porque às vezes ela pode ir para um lado e para o outro, pode ser 2 mãos, pode ser uma mão só. Então isso tem que mostrar também. E daí a gente viu também da inclinação máxima, no máximo, estava entre 15% e 20%, seria isso mesmo? Para carros? Sim, exato. E não sei se tu sabe, mas é que é uma informação também que a gente não encontrou direitinho. A partir de quantos metros daí a gente tem que ter um patamar? Para carro? Ou não nem patamar, assim, não é patamar o nome, mas assim, para não ficar de 15 a 20, então é uma inclinação confortável para o carro descer numa reta. Isso, essa é a minha pergunta. Sim. Tipo, não precisa colocar um outro desnível ali na rampa para ele dar uma alinhada e depois descer de novo, como se fosse um patamar. Não precisa. Como se fosse, eu sei, estou entendendo. Tu está falando que no caso da norma para rampas para pessoas caminhando, elas têm 10 metros, um patamar, 10 metros, um patamar. Para carro não tem essa normativa. Mas vocês podem, inclusive, buscar essa BNT de regulamentação para inclinações de veículos, para veículos, que daí vai ter tudo lá também. A rampa de acesso para cadeirante, segundo a norma, o mínimo é 5% de inclinação.
dependendo do comprimento do Pedestre. lote. Para cadeirante. Cadeirante. Isso, para cadeirantes. O máximo é 8,33%. E patamar a cada 10 metros de rampa lineares. Aqui para Carazinho eu saí com o engenheiro civil para fazer uma rampa de acesso para um posto de saúde e olhando a norma é 5%. Ele disse que mais que 8 ficaria muito inclinado para uma pessoa de cadeirante, precisaria de ajuda, segundo ele. Sim, é no máximo 8,33%. Essa é a BNT 9050, a NBR 9050. Tudo, gente, isso que vocês estão fazendo aqui, existem normas. E são essas normas que a gente tem que obedecer. Essas normas se chamam NBR, Norma Brasileira Regulamentadora. É uma sigla, cada uma tem um número. E elas são feitas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma sigla também. Então, quando a gente precisa saber algo assim, por exemplo, que tamanho tem que ter um banheiro de PCD, vocês vão abrir a NBR 9050, que ela é a norma de acessibilidade, e tudo que está dentro da legislação brasileira está lá dentro dessa NBR, desde o tamanho da bacia sanitária, os espaços que tem que ter dentro, quantos metros tem que ter de patamar para uma rampa, qual é a inclinação máxima, quanto é a inclinação mínima e enquanto não precisa ter inclinação, que dependendo, às vezes, pode não ter inclinação, não ser necessário rampa, né? Então, tudo isso tem dentro dessa norma. É bem comum, inclusive, que a gente não conheça normas, porque existem centenas de normas. Então, o que a gente tem que fazer sempre que a gente pegar um projeto novo? A gente tem que fazer uma consulta e uma pesquisa sobre o que tem de norma técnica e de legislação relativa àquele assunto, né? Então, vou fazer um projeto, por exemplo, de um restaurante. O que vai ter de norma relacionada ao restaurante? Vão ter inúmeras normas, e é muito difícil a gente conhecer todas, a menos que a gente já tenha feito várias vezes, vários trabalhos naquela área ali, a gente já tem uma noção, mas senão a gente não vai ter. A gente vai ter que realmente toda vez procurar, consultar, e muitas vezes até pedir ajuda para um colega que já fez, para alguém que tenha mais experiência naquela área ali para dar uma conferida, né? Porque sempre pode ficar passando e tu não está obedecendo em alguma norma, e daí o não obedecer alguma norma nos coloca em risco numa série de problemas. Desde da gente ter um projeto que a prefeitura não vai aprovar, que os bombeiros não vão aprovar, ou que está suscetível a ter uma fiscalização depois e o projeto não poder andar, receber multas e necessidade de regularização. E pior, além de tudo isso, a gente pode ser processado, porque nós temos uma responsabilidade técnica sobre tudo que nós fazemos, né? Inclusive, a gente registra cada projeto que a gente faz, a gente abre um documento lá no CAL que se chama RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. E tu vai lá e tu registra dizendo que tu é o responsável técnico por aquilo ali. Se tu é o responsável técnico por aquilo ali, quer dizer que tu consultou, tu procurou todas as normas que dizem respeito a isso e tu tá assumindo que tu tá cumprindo elas. Tá? Então, a gente sempre tem que dar uma... Existem normas para instalações de gás, existem normas para instalações elétricas, existem, olha, norma para praticamente tudo. Tá? Só fazendo esse adendo aí para vocês. Mas pode continuar. Então, bom, vamos pro térreo.
Tá. Aqui no térreo, o que me chamou a atenção agora para eu avisar vocês são essas bancas que vocês colocaram lá na parte superior, na frente para a Fioravante Milanês. Elas, eu achei muito boa a ideia delas terem o abastecimento por trás, mas ao mesmo tempo vocês estão criando, meio que matando a fachada da edificação, que com a parte de trás dessas bancas. Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Então, eu não sei o que vocês estão pensando para essa fachada. Essa fachada vai ser mais permeável, de vidro, ou ela vai ser mais fechada? Porque se ela for totalmente fechada, tá, tudo bem, aí ninguém visualiza. Mas mesmo assim, a pessoa quando adentra o mercado a partir da Fioravante Milanês, ela vai ter, tanto para a direita quanto para a esquerda, em primeiro momento ela tem um corredor, né, que são os fundos dessas bancas, né? São os fundos, as bancas não são viradas para frente. Então, eu acho que isso está meio que criando um conflito e um ruído aí no trabalho de vocês, tá? Tá. O que eu faria sentido? Eu acho que faz muito mais sentido vocês usarem a mesma modulação e o mesmo tipo de banca que vocês estão usando nas outras, nessas aí. Aham. Ou que vocês peguem essas bancas maiores e diferentes e vocês levem elas de costas para a divisa com aquela rua de serviços ali. Vocês tirem da fachada principal e joguem para aí, então, porque essa fachada aí é de menor valor estético. Ia ficar bom mesmo. Acho que ficaria bem bom. Aqui, né? É que a gente ficou meio que já pensando como é que ia funcionar o mercado, sabe? Daí a gente ficou pensando assim, que ali seria um lugar que as pessoas poderiam, tipo, estar com carrinhos e, tipo assim, não interferia no fluxo do público, né? Sim. Mas agora pensando no que tu tá falando, é verdade, tipo, né? Poderia a fachada ser usada ali para, né, adentrar e transitar aquela parte ali também. E sempre, por mais, a fachada sempre é interessante que ela tenha alguma permeabilidade visual, assim, para quem está fora ver o que está acontecendo dentro, quem está dentro ver o que está fora, mesmo que ela não seja de vidro, não estou dizendo que ela tem que ser toda de vidro, mas que ela tenha algum tipo de permeabilidade visual para que exista esse convite quase para o usuário adentrar o prédio, né, ver o que está acontecendo lá dentro. Assim. Então, isso vocês podem ter também no trabalho. E daí acaba que desmerece um pouco deixar esse corredor para lá, né? Mas vocês têm lugar para colocar ela ali, para que ela fazer esse efeito e botar ela aí para esse lado, né? E daí vai sobrar espaço de bancas ali para cima, onde elas estão, e vocês podem rever a posição dessas outras e fazer quase que dupla essa linha toda aí de bancas menores, essas quadradinhas, vocês podem, inclusive, criar um corredor, duplar elas todas lá para cima, redistribuir, aproximar elas um pouco da escada aqui, e depois fazer um outro conjunto inteiro delas, vai caber bastante banca aí. É isso que eu quero dizer. Sim, sim. Não dá uma outra visão realmente, professor. Vai ficar melhor. Porque também até aquela parte ali tava meio que, sei lá, a gente tava pensando que a gente colocaria ali, né? Então, ela tava meio que inutilizada, assim, de uma maneira não tão eficiente. Ela tá bem subutilizada, porque tu já tem espaço de circulação. Aí, ao lado dessa praça interna, tem à direita uma zona... ok, Alex. Tem toda uma zona de circulação grande ali, né? Então, não tem muita necessidade de ter do outro lado também.
A menos é melhor ocupar e ver, tem que levar alguma coisa para ir para realmente ter essa circulação. E o que está faltando ainda aí, vocês também têm que colocar essa parte administrativa, Isso. né? Tem Sim. que ficar que ela pode ir para aí também. Sim, a gente está indo pelo programa de necessidades ali, zoneamento que a gente tinha feito, né? Só a gente não conseguiu finalizar, porque a gente acaba, tipo, que nem tu diz assim, cada coisa que a gente vai fazer, a gente acaba indo pesquisar os tamanhos corretos, como ia ficar melhor, então a gente acaba, assim, tendo um uso maior do tempo para fazer cada módulo ali, né? Que nem vamos supor, os banheiros, as bancas, as coisas, mas vai dar certo. E não tem nenhum tipo de rampeamento ou de escada interna? Como é que está o desnível internamente na edificação? Aqui, prof, a gente tinha nivelado essa parte aqui dessa laje com o terreno. E aqui, onde é essa parte aqui, ele já é no nível 0, porque ele é mais no fundo. O desnível, ele ficaria mais aqui para frente mesmo, para essa fachada. Então, aqui ela tá desnivelada, ó. Aqui ela tem quase esse caimento, quase 2 aqui que a gente tinha. E esse lado aqui, então, essa fachada aqui, sim, a gente tem que trabalhar, ó, que ela é desnivelada aqui. Então, vai ter que ter escada ali, a rampa, né, pra gente acessar essa fachada aqui. Daí, como a gente vai mudar também a posição ali dentro das bancas, então muda aqui também todo. Vamos mudar, deixar mais aberto e tudo mais. Mas aqui sim teria, então, feito o nivelamento do terreno nessa parte, principalmente até aqui assim, ó, que ele passava. E aqui mais para baixo um pouco. Mas essa parte do meio, ela já era no nível 0. Tá. Então vai refletir lá do outro lado, lá na Frei Orlando. Aí tem que ficar aí vai ter uma rampa aí? Aqui era, na verdade, isso aqui era do estacionamento. Aí tem algum conflito aí que o desnível não tá aparecendo. Ele não tá tão reto assim o terreno. A gente fez. A curva de nível tá aí? Seria essa aqui, ó. Ela passava aqui e dera 2, né? Dessa aqui seria o 0 e aqui seria a 2. Uhum. E daqui a gente tem um pouquinho mais que já interfere. Mas era essa que a gente estava vendo. Então, ó, toda aqui dentro, no caso, ó. Tá, essa aqui, aí. né? Que a gente nivelou aqui também. Só que essa parte para cá já era 0. 0 Tá, no caso, então ela acho vai que é o refletir na 16, eu fachada acho. do Eu outro acho que é lado. 16 e 18 é aqui, se eu não me engano. Aí, por isso que não deu tanta diferença nessa nossa fachada daqui, de desnível. Uhum. Posso ter feito errado, mas foi o que a gente entendeu. Tá, se as curvas estão aí, tá certo. Eram uns 2 metros, né, que a gente tinha comentado numa aula. Isso. E aí, aqui, então, essa curva aqui, ela tá no 0, que daí acho que é o 15 ou o 16, se eu não me engano, na planta mesmo. Aqui dá pra ver. Deixa eu ver no subsolo. Ó, aqui. Ó, elas são Oi? Aqui. Seriam essa aqui, ó, prof. Ó, essa. Aham. Daí essa aqui a gente pulou, né? Que seria 1 metro. E daí ficou no 2 metros. Essa Aham. aqui de cima. Daí, Daí ela vai refletir lá na tua fachada, então, que vai ter algum tipo de. isso. Aham. Nessa fachada de cá, né? Elas refletem aqui Aham. e aqui. E daí, internamente, aqui a gente nivelou. Daí, para entrar, né? Para entrar, a gente vai ter esse desnível. Tanto aqui, ó, né? Que daí foi quando a gente sentiu mais dificuldade. Aí a gente fez aí que a entrada dos carros, ela tá em desnível, aqui é justamente essa parte verde aqui, né? Ela começa aqui nivelada, ela desce. E aqui eu pensei daí trabalhar com o desnível com algum canteiro um pouco mais elevado aqui,
E ter escada e rampa que também fosse possível caminhar por aqui. Uhum. Fazer esse acesso aqui, assim, com escada, né, e rampa, um pouco de paisagismo também aqui, né? Mas é mais realmente nessas duas fachadas. Daí aqui, e daí aqui, sim, aqui acho que ele tá um pouco para cima, um pouco para baixo, então ele vai indo. Tanto que aqui, ó, né, se a gente olhar por fora, ela tá em cima do lote ali. A Fioravante Milanesa, ela vai caindo também, né? É, isso. Tá, mas é isso aí. Tá Esse bom, aqui, tá até a bom. gente chegar aqui, assim, foi bem ruim. É porque aqui, onde tem esse pontinho aqui, prof, já é um nivelamento que eu fiz por causa da laje. No caso do nosso, né, nossa laje ali do mercado, né? Já é um nivelamento que eu fiz, porque senão ela vinha um pouco mais aqui assim. Aham. Mas daí, igual a gente tentou deixar para trabalhar com desnível mais aqui, e do outro lado ficaria mais no nível 0 mesmo. Uhum. Tá certo. E mais alguma outra coisa que eu não tenha respondido para vocês, que agora eu já não me recordo mais? Não, prof, Eu acho que era a princípio é isso. a gente tem que terminar ali de desenvolver. E aí, prof, eu queria te perguntar, assim, se seria... A nossa entrega, ela é do dia 27, né? Se seria possível a gente entregar até o dia 29 para a gente ter esse próximo assessoramento também, do dia 27. E daí, se precisar modificar alguma coisa, a gente envia até na quinta ou na sexta. Tá, pode. Olha, pode ser, mas eu andei me incomodando um monte em mudar umas datas com uma turma. Então eu vou ter que fazer uma enquete se para todo mundo tá ok. Porque daí a gente pensou em ter mais esse outro ali, né? Como a gente não terminou, assim, falta bastante coisa para Aí, na semana que vem, eu posso, não tem problema, posso assessorar vocês na aula, só que o que mais me preocupa é assim, ó, que tem uns que aparecem, não assessoram e acham que vão fazer o trabalho do dia 27 ao dia 29. E o trabalho não vai conseguir ser feito do dia 27 ao dia 29. Estou dando um recado, não tem nada a ver com vocês, Gabriela e Priscila, que estão aqui com o trabalho mostrando. A minha preocupação é com quem não está assessorando, né? Porque um projeto, vocês estão cansados de saber que ele não é feito em 2, 3 dias, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar aberto a partir do dia 27, lá para carregar, até o dia 29, às 23h59, tá? Vou fazer assim, que daí fica aberto até sexta-feira, é isso, né? Isso. A gente consegue semana que vem ainda. Isso. Que a ideia é trazer, tipo, ele bem mais completo, assim, né? Como se fosse a entrega, né? E aí... exatamente. É a data para fazer isso. A assessorar dia 27 tem que chegar com um trabalho praticamente pronto, só para uma correção mínima, assim, né? Porque realmente não dá para não poder fazer um trabalho inteiro em 2 dias, tá? Mas pode ser, sim, fica aberta essa possibilidade. Mas quem quiser já entregar o trabalho no dia 27, não tem problema nenhum, já entrega o trabalho no dia 27. Tá certo, prof. Obrigada. Obrigada, prof. Ô, prof, a Sabrina me avisou agora, a minha dupla, que ela não vai conseguir chegar a tempo. Eu posso mostrar sem ela? Pode. Eu consegui abrir o computador agora aqui. Posso compartilhar já ou tem alguém na frente? Claro, não, pode compartilhar. Tá vendo a tela? Tô. Tá. A gente fez, então, a gente começou pelo dimensionamento das vagas, né, no subsolo. Num primeiro momento, a gente tinha feito uma entrada aqui pela frente também, pela BR, mas eu
percebi que ia ficar muita rampa, elas têm que ser muito compridas por causa da porcentagem, né, de inclinação, e ia acabar comendo muito espaço de vagas. Daí nós pensamos em fazer no subsolo a entrada e saída somente pelas laterais, aqui pela Frei Orlando e pela Milanês. Isso. Entrada e saída, então a rampa dupla, né? E com o pré-dimensionamento dessa forma, aqui embaixo coube 86 vagas. 86 vagas. A gente deixou espaço para um bicicletário. E aqui nessa região vai ser 2 elevadores, a gente estava pré-dimensionando eles. E aqui a escada de emergência. A gente também deixou o espaço de reservatório de água. Coube 3 caixas de 15 mil litros aqui embaixo. E ainda foi um espaço bom, né? Aqui no subsolo, então, seria isso. Seria a entrada e saída por essa rampa e a entrada e saída por esta aqui. Aí no térreo, o térreo ainda está bem cru, mas só para a gente já te mostrar mais ou menos uma ideia. A gente deixou mais vagas aqui atrás para ser acesso só de funcionários, prestadores de serviço, né? Para fechar com as 100 vagas, mas deixar esse acesso aqui mais restrito, porque a nossa parte técnica é aqui atrás, né? Então, para não ter esse fluxo aqui ser só de serviço. Aí, referente à parte interna, aqui é o mesmo espaço lá de baixo, elevador e a escada de emergência, né? Aqui atrás a gente deixou os reservatórios, substituição de energia, depósito de lixo. Aí nós fizemos aqui o depósito de lixo, ele vai ter uma entrada e saída aqui de caminhão, só nessa parte. Aqui seria uma porta para colocarem o lixo e aqui o portão para o caminhão conseguir carregar. Subestação de energia, central de gás, tudo junto nessa parte. E aqui a gente está colocando as bancas. A gente ainda não definiu certinho ali, mas a nossa ideia é fazer assim. Aqui a gente fez uma modulação de 8x8. A parte dos açougues e da peixaria a gente quer deixar aqui nessa região para deixar a parte de freezer, de área gelada, né? Para aqui apenas, não para toda a extensão. E aqui nessa região seria a parte dos restaurantes e praça de alimentação. Aí nós deixamos uma porção de sanitários aqui, um feminino e um masculino, a gente ainda não mobiliou. E ainda o resto a gente vai dimensionar mais bancas, mais quantidades, mais nessa região aqui. Por enquanto a gente faz isso. E a parte administrativa? Ela vai ser aqui atrás ainda. A parte administrativa na P1 a gente tinha deixado em 2 pavimentos para não ficar um bloco quadrado ali reto, né? Então, nossa ideia seria fazer nessa região aqui, junto com essa parte de técnica aqui, né? Uhum. A gente vai colocar aqui para trás a parte de refrigeração, e aí o que sobrar de espaço aqui vai ser de serviço. Tá. Bom, o que eu acho que tá aí meio conflituoso, aquele teu depósito de lixo ali, com a saída dele para a fachada, eu acho que está prejudicando. A saída dele pode tranquilamente ser para a lateral, ali para a tua rua de acesso. E o caminhão entra, né? Encosta aí do lado, carrega o lixo e sai, porque tem uma saída de serviço do caminhão pela outra rua ali também, né? Sim, tem. Aqui vai ter entrada e saída, né? Porque daí vai ter o acesso aqui de funcionários, que daí o caminhão também pode entrar, e saída por aqui também. Eu acho que faz total sentido que tem uma porta aí lateral para não
Para o cliente em si, para a pessoa que está passando aí, não ver essa porta de lixo de frente, assim, esse caminhão de frente, Uhum. tá? Mais por Tá. isso. Tá. E aí, então, reforço que tem essas outras áreas, e eu acho que vocês estão com os banheiros um pouco subdimensionados. Tem pouco banheiro aí, eu acho que tem Tá, que ter um sim. outro A núcleo. gente estava falando em colocar mais um nessa quantidade em outro lugar, para não ficar só um ponto. Só, a gente Isso, ainda dois pontos. não definiu, assim, a gente estava pensando num canto mais distante, né? Para, por exemplo, quem estiver por aqui não precisar atravessar todo o mercado para. Sim, bem isso mesmo. Outra coisa que eu ia comentar sobre as vagas do estacionamento, só para ficar a critério de vocês, não que esteja errado, tá? Vocês também podem trabalhar com essa rampa, ela não precisa ficar reta como ela tá. O carro pode fazer uma curva. Então, se vocês quiserem que a rampa entre e já curve, faça um 90 graus ali bem próximo da divisa da edificação, vocês não precisam trazer ela ocupando tanto aí para frente, ela pode dobrar mais ou menos aí um pouco mais para cima da onde tu está com o cursor. Aqui assim. Aí assim, se tu quiser, o carro já pode girar 90 graus e depois gira mais 90 e ela fica toda mais encostada perto da divisa. Sim. Perto das paredes de arrimo ali, de contenção do solo, tá? Tu não precisa jogar ela tanto pro centro. E a mesma coisa no outro lado também. Sim. Essa aqui acabou ficando menorzinha, porque o terreno a gente manteve aqui os 2 metros e aqui ficou nível 0, né? Então ficou realmente só o pé direito do subsolo. Solo, que deu 2,5, se eu não me engano, ou 2,80. Então ela acabou ficando mais curtinha mesmo. Mas a gente vê para fazer ela curva se precisar. Mas que nem eu tô te dizendo, não é que esteja errado, só tô dizendo que existe essa possibilidade também, tá? De vocês ocuparem menos espaço, assim. E acaba ficando talvez um pouco mais fácil o fluxo de veículos, porque nessa posição que está chegando, eles sempre vão ter uma tomada de decisão quando ele chegar aí, de ir para a direita ou para a esquerda, né? E daí tu acaba meio que conduzindo, se tu deixar ela mais no canto, tu acaba conduzindo todo mundo sempre para o mesmo lado. É isso que eu quero dizer. Tu direciona todo o fluxo pro mesmo lado. Assim. Tá, entendi. A gente vai tentar fazer então, e ver como é que se encaixa. O 3D Prof tá bem cru, a gente não chegou a fazer nada de fachada, então vou te mostrar que ele tá aqui, mas não tem muito o que olhar, né? A gente só fez mas dá pra ter uma a questão dos pilares e, enfim, nada muito. Tá, e vocês estão pretendendo trabalhar com algum tipo de estrutura específica? Já tem isso na cabeça ou não? Estrutura em si ainda não. A gente tinha combinado de fazer a parte estrutural com a laje nervurada, por isso que a gente optou pelos módulos 8x8. E na fachada eu não sei se tu lembra que na P1 a gente propôs aquela ideia de fazer uma volumetria, tornando uma relação com os aviões, as asas de aviões. Então a gente quer trabalhar mais essa ondulação, né, na fachada, mas não definimos ainda o material, como que a gente vai fazer. Para fazer aquilo lá, vocês têm que acabar indo para um lado de madeira ou estrutura metálica, né? Sim. A gente falou primeiro em estrutura metálica, mas não está nada definido. Tá. Não, tá certo. É isso aí, só seguir desenvolvendo, então, que também estão num caminho bem bom. Ali tem que focar bastante no térreo agora para desenvolver bem esse partido. Sim, final de semana a gente acabou dando uma atenção maior para o subsolo para definir, daí o térreo a gente trabalhou pouco tempo ainda. Mas a gente está evoluindo e qualquer
Qualquer dúvida, a gente entra em contato contigo ali pelo aula também. Então tá. Obrigada. Certo. Valeu. Então, de que nós temos aqui, o Walter falou que poderia mostrar alguma coisa. Vai mostrar alguma coisa, Walter? Oi, sim. Pode compartilhar, então. Deixa eu limpar um pouco de coisa aqui, só para menos. Organizar aqui. Isso aqui é o subsolo, a parte inferior, né? Uhum. Na outra vez que a gente apresentou da P1, eu tinha me comentado para fazer um fluxo tanto de um sentido, que eu tinha tudo num único sentido, tudo direcionando para a saída. Agora tem duas que retornam, tá? Então, ele permite, passou de uma vaga, permite de voltar. Tá. Então, a parte que evoluiu nessa parte de baixo foi isso aqui. Os acessos à circulação vertical, ela está com 4 escadas rolantes, tá? 2 aqui em cima e 2 aqui no outro extremo. Eu sei que não vai ser só escada rolante, a gente vai ter que ter uma rampa para dar acessibilidade, o elevador, e provavelmente a rampa dá para fazer aqui. Por essa fachada aqui não tem como, não tem espaço, né? Bom, aqui está o recuo que a gente tinha falado, isso aqui é o limite do terreno, tá? Então, ele tem o acesso aqui, a rampa termina já no acesso de veículos. Vou mostrar depois no 3D, que fica um pouquinho mais fácil de entender. O pavimento térreo. Então, o acesso aqui dos veículos, na parte de baixo, né? As escadas rolantes, onde elas saem, vão sair em 2 corredores principais. E aqui foi pensado o espaço das bancas, não está nada distribuído, né? Mas ela, a princípio, uma linha no centro, banca para um lado e banca para o outro. Essas aqui no centro aqui são bancas menores e coisas de tipo consumo rápido, bancas menores mesmo, né? Tanto nesse eixo quanto nesse eixo. Saindo, essa parte aqui ficou para uma coisa meia... Ainda tem que organizar bastante coisa, professor, porque eu não cheguei a marcar o espaço de banheiros, que ainda vai ocupar um bom espaço, né? Tem coisa para fazer. Anexo aqui, fazer a parte de alimentação, tá? E aqui é o prédio aquele que existe, né? Que é de 3 ou 4 pavimentos da unidade. Daí eu já acabo com aquela questão daquele paredão ali, porque eu vou criar uma edificação ali, é um pouco mais baixa que essa principal, com acesso por aqui, né? E aí já acaba com essa questão. Então, os veículos entram por aqui, cruzam por baixo do prédio, tá?
Aqui fica a entrada de veículos, essa parte aqui não desenvolve nada, mas parte de administração, os depósitos, fica tudo nessa parte aqui, e esse lado aqui toda a parte de serviço, tá? Gás, subestação, caixa d'água, tudo nesse corredor aqui. Aqui, duas docas para descarga, e de forma que ele não vai bloquear a saída, a passagem. Ou seja, se tiver alguém descarregando aqui, esse caminho que está aqui, ó, saída dela, que está aqui, vai ficar desobstruído. Seria aqui, ó, essas docas, ó, a passagem aqui seriam a parte de edificações da parte de serviço, né? A subestação, gás, toda essa parte também desse lado. E até então o que foi desenvolvido é isso aí. Aqui eu fiz o estudo da entrada, aqui é pela BR-116, de fazer o prédio mais recuado. Aqui, essa parte que está em amarelo aqui, seria o terreno, um recuo, tem 5 metros de recuo, tanto do prédio aqui, como da avenida. Aqui botar uma vegetação que fica um pouco mais alta para fazer um paisagismo na fachada, né? E o acesso por aqui, ó, o acesso de pedestres, né? Eu criei essas rampas aqui para mais ou menos entender o terreno. Posso tirar essas linhas também? A laje mergulhada, né? Na parte inferior. E é isso que eu desenvolvi. O acesso está por aqui, ó, o acesso de veículos, ó, faz a curva. Isso não é necessariamente um muro, tá? Eu só botei porque eu tinha que criar os espaços para as limitações para conseguir entender se vai dar certo ou não, né? E aí fica um acesso nesse eixo aqui e o outro acesso por ali. Era esse que eu estava pensando em fazer. Tá, e essas escadas rolantes, elas estão aonde mesmo? Estão aqui. Ah, tá ali, agora que eu enxerguei. Então aqui. Essa aqui eu não, o nome das ruas, essa aqui acho que é Friolante Milanês e a outra é a Trem Orlando. Preula. Uhum. Aí a ideia que eu tive de distribuição é essa, e por aqui fazer uma conexão com um prédio anexo que é o restaurante. Restaurante não, é a parte de alimentação. Tá. Eu não entendi por que que tu deixou esse corredor ali pela borda da edificação já existente. Tem um espaço entre Aqui? aí por fora. Ah, tu diz aqui. Isso. Aqui, na verdade, eu vou modificar, porque eu vou ter que encostar aqui, porque eu vou precisar de espaço para fazer os banheiros, né? Mas aqui eu não sei se encostaria direto ali. Para tu ter um corredor aí só se ele for de serviço, porque como não tem passagem para É, outro lado, a parte de depósitos é nesse lado de cá, né? Então, aqui que vai vir todos os carrinhos para entrega, para abastecimento das bancas, né? Então, nesse aqui, nesse lado, não. Mas é até um recurso. Aqui tem 5, tem um pouco mais de 5 metros, deve ter uns 7 metros. Em 10 metros.
Um espaço grande. É. Tem que ver se ele é necessário mesmo para alguma coisa que tu precise, ou se ele só está sendo um espaço residual, porque é uma área meio morta, porque não tem passagem para o outro lado. Sim. Então, isso aí tu pode ver. Tu realmente tem que completar as plantas com os demais espaços que estão faltando, que são banheiros, Sim. administração, todos esses outros espaços. Os banheiros, eu acho que vai ser usado esse espaço aqui, ó. Aqui dá para se usar. A parte de administração vai ficar sobre, a parte de depósito, câmera fria vai estar embaixo, então tem que ter 2 pavimentos, né? E tem bastante trabalho a fazer, mas acho que tá Tá andando, mas tu tens que tentar, assim, resolver esses pontos aí que a gente está conversando e ter essas plantas para entregar na P2, porque tá bastante cru ainda, tu precisa ter essas compartimentações todas aí lançadas na P2, tá? tudo bem. Todas as posições, no caso do que tu determinou no teu programa de necessidades, com paredes ali. Tá? Então, tu foca nisso. Eu queria que ela ficasse de uma forma assimétrica e o terreno, nesse ponto, ele não ajuda muito. Então, eu queria essa questão de simetria aqui, embora ele não fica totalmente simétrico, tem esse dente aqui, né? A cobertura, eu pensei em fazer... Deixa eu ver como fica essa aqui. Pensei em fazer assim, ó, ele mais elevado só fiz a parte elevada, tá? Mais elevado nos 2 corredores principais, tá? E depois fazer tipo um telhado mais industrial, tipo um dente de serra, mais baixinho, que é na área das bancas, tá? E para mim fazer isso aqui ficar simétrico com as entradas, eu perdi um baita tempo. Porque eu tinha que tentar evitar os conflitos com os pilares, né? Então, e consegui, mas eu perdi um baita tempo. Sim, entendo. Mas agora... Quanto a isso pode ser, né? Que a gente disse ali, a solução estética. Aquelas docas que tu deixou lá na frente também, pela Frei Orlando, não sei se elas são necessárias, não seria mais interessante colocar umas docas aí na rua de acesso lateral? O acesso está por aqui, né? Ele vem aqui para o de veículos e aqui está o de carros. É que eu tenho essa parte aqui para botar o estoque, eu tenho que fazer a circulação vertical para ir para o piso superior, né? Tem que ter um elevador de carga, né? Então realmente tu vai ter que colocar todo o programa para depois ver onde é que vai. Aí eu pensei em deixar ele aqui parado, vou fazer nesse sentido aqui, ó. Ele para inclinado aqui, ó, meio oblíquo aqui, que daí ele descarrega aqui. Eu só botei essa parte só para reservar o espaço, né? Ele não está desenhado ainda. Essa parte aqui é que eu tenho que focar agora, porque a parte do mercado em si já está mais ou menos esquematizado, como é que na ideia. Falta a parte de banheiros, falta coisa ainda, mas já tem uma ideia geral. Sim. Vamos ver, vamos deixar tu colocar esses espaços todos e a gente vê se mantém essas docas aí, ou eu te digo para tirar daí e botar para outro lugar, para a gente deixar essa parte frontal aí mais valorizada, sem esse muro, com uma esplanada. Mas aí a gente vê depois que tu tiver tudo lançado. Tá. Tá? Então tá, Walter. É isso aí. Valeu, boa noite, tá?
Boa noite. Eu acho que até acabando a aula já, né? Aham, estamos finalizando. Só ficou eu e tu aqui. O resto todo Eu mundo não saiu. tinha visto. É que quando a gente está apresentando, a gente não sabe, né? Tá, Não, o pessoal foi indo embora. tá. Então tá, professora, muito obrigado pela atenção. Tchau, Eu boa ia noite. tentar te mandar no final de semana, mas não te mandei porque não tinha conseguido nada assim de fundamento para mostrar. Uhum. Tá Então tá. certo, mas segue aí nessa linha que estás caminhando. Ok? Boa noite, Valeu, boa então. noite. Tchau.